Olá, olá, tudo bem, meus queridos alunos? Estamos de volta com mais uma aula, uma videoaula para vocês, né, sobre os pronomes pessoais. Hoje eu trouxe uns exercícios bem bacaninhas, tá? E nós vamos seguindo aí com essa aula dessa semana, né, de junho. A gente não pode parar, né, não pode deixar de se cuidar, tá bom? E vamos lá então, tá? Eu aqui, professora Michele, aí com o 7º ano, pra gente poder dar continuidade às nossas aulas dessa semana, tá? Então vamos lá, prepara seu material, prepara caderno, prepara tudo aí que você precisa pra gente poder continuar os nossos exercícios, as nossas atividades, tá legal? Então vamos lá. Retomando os pronomes pessoais, né? Nós temos aí os pronomes retos, os pronomes oblíquos, que estão no quadro, como vocês estão vendo, tá? Essa tabelinha é legal você passar ela pro seu caderno também. Importante você copiar, né? E aí você pode utilizar a sua criatividade, fazer de repente um mapa mental, entendeu? Trabalhar com as setas, né, com as letras maiores, com canetinhas coloridas, tá? O importante é você montar de uma forma que o visual, né, te ajude a aprender com mais facilidade, tá? Então você tem número, pessoa, né, pronomes retos e pronomes oblíquos, tá? Tá vendo aqui, ó, número, pessoa, retos e oblíquos. Você pode fazer em coluna, né? Você pode criar, entendeu? Pode fazer balõezinhos, puxar setinhas, enfim. Quanto ao número, ele pode ser singular ou plural, né? Quanto à pessoa do discurso, ele se refere à primeira, segunda e terceira pessoas, que pode ser a primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular, ou do plural, cada uma delas, tá? Os retos singulares, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E os oblíquos, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou alhe, nós, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, leis, tá? Lembrando sempre que os pronomes retos, esses aqui, ó, eles têm a função de sujeito na oração, tá? E lembrando que os pronomes oblíquos, ó, os pronomes oblíquos funcionam como complemento, né? Eles sempre vão acompanhar o verbo, complementando aí, exercendo a função então de objetos, né? Objeto direto ou objeto indireto, tá bom? Então fica bem claro isso aí, não esquece. Então vamos lá. Reconhecendo os pronomes. Então aqui você vai identificar e classificar os pronomes pessoais presentes no seguinte trecho abaixo. Bom, todos queriam ser amigos de Mariana. Ela era a garota mais simpática da escola. Nunca fui sua amiga, mas ver aquele sorriso pela manhã era o suficiente para mim. Então, repara, tem um trecho aí se referindo, né, a uma pessoa. Existem outros pronomes também nesse trecho, mas o que ele está pedindo? Para você identificar e classificar os pronomes pessoais, tá? Então, se são pronomes pessoais, são aqueles que se referem a alguém. Então, o que nós temos aí? Ela era a garota, né, mais simpática. Então, está se referindo a alguém, correto? Então, você identificou aí ela, que é um pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Tranquilinho, né? E aí lembra que eu falei da função do pronome, que é substituir o nome? Então olha só, todos queriam ser amigos de Mariana. Ponto. No parágrafo seguinte, né, continuativo, ele continua com o pronome substitutivo, que é o ela, tá vendo? Por isso que a função do pronome é substituir o nome, tá vendo? Mariana aqui, ponto, e o ela aqui. Ele substitui o pronome justamente para evitar a repetição, né? Todos queriam ser amigos de Mariana. A Mariana era a garota mais simpática da escola. Nunca fui amiga da Mariana. Então, repara, se a gente não utiliza o pronome, a gente vai ficar repetindo Mariana, 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 entendeu? Então, o pronome tem essa função, ele substitui
nomes que já foram mencionados no texto, tá? Muito bem. Vamos ver se tem mais algum pronome pessoal. Sim, né? Se você encontrou no final aí do texto, ó, do fragmento, nós encontramos o mim. O mim, gente, né? O mim, ele se refere à pessoa, né? Primeira pessoa, e é um pronome pessoal, só que ele é do caso oblíquo, tá? Então não confunda. Ela do caso reto e o mim do caso oblíquo, tá? Lembra que eu falei? Ela vai funcionar como o sujeito da oração. Se eu faço a pergunta aqui para você, quem era a garota mais simpática da escola? Você vai me responder ela, porque ela é o sujeito da oração, correto? E o mim aqui, ó, ele vem no final da oração, precedido da preposição para, tá? Então vamos lá, vamos continuando. 2. Em qual oração o pronome pessoal exerce a função de sujeito e predicativo de sujeito? Então, você tem duas orações aí. Em qual dessas orações aí o pronome pessoal exerce a função de sujeito ou predicativo de sujeito? Então, vamos relembrar? Vamos lá. O sujeito é aquele que está realizando a ação na frase, correto? O predicativo do sujeito é a característica que se refere ao sujeito. Só que essa característica ela vai aparecer no final, depois do verbo, tá? Então vamos lá. Ele quer saber em qual oração o pronome pessoal exerce a função de sujeito e predicativo do sujeito. Então, aonde está escrito assim? Eu comprei um novo livro. Você tem ali um pronome reto eu exercendo uma ação, correto? E na de baixo, a premiada fui eu. Olha só onde aparece o eu. Lá no final da frase. O fui aí é o quê? O verbo de ligação. Então, você tem aí o quê? Predicativo do sujeito. Então, muito bem. Na primeira oração, quem conseguiu identificar o sujeito, ó, corretíssimo, tá? Muito legal. Muito bem mesmo. E a premiada fui eu. Peraí que eu tô mexendo aqui. Vamos lá. E a premiada fui eu. Você tem aí, então, o predicativo do sujeito. Viu que legal? É isso, gente, tá? Vamos para, então, o exercício número 3. Não deixe de estar fazendo no seu caderno. É importante você praticar. É importante você ter todos os exercícios anotados aí no seu caderninho, tá? Então, no momento que eu vou explicando, que eu vou falando, você pode parar o vídeo, você pode escrever, você pode copiar, você pode tentar responder e em seguida você aperta o play e observe, então, se as respostas estão corretas, tá ok? Bom, vamos para o exercício número 3. Corrija as seguintes frases, alterando os pronomes pessoais retos destacados para pronomes pessoais oblíquos. Na letra A nós temos, o médico mandou eu entrar no consultório. Bom, apesar de não estar destacado, de repente eu montando, né, eu devo ter esquecido de colocar em negrito. O que você vai fazer? Se ele está se referindo a pronomes pessoais retos, então qual é o pronome pessoal reto na letra A? O eu, né? Então você já sabe que é o eu. Pode sublinhar o eu aí para você não esquecer. Na letra B, o diretor cumprimentou ela, então olha aí, você tem o ela, já sublinho ela, com um aceno de cabeça. Na letra C, as coisas já estão resolvidas entre eu e ela. Você tem eu e ela, você pode sublinhar. Na letra D, vi ele na praia no domingo passado. Tem o ele aí, você pode sublinhar. Vamos retomar ao enunciado. O que o enunciado está pedindo para você fazer? Corrigir. Se é para corrigir, é porque tem alguma coisa errada na construção dessas orações. Então, olha só, a gente vai precisar mexer na posição ou na colocação aí dos pronomes, tá ok? Na página seguinte, eu trago para vocês a resposta, tá? Mas aqui você já pode já ir pensando, né, ó. O médico mandou eu entrar no consultório. Então, eu posso trocar isso aí por um pronome pessoal oblíquo, né? Tá, lembra que quando for usar o pronome pessoal oblíquo, você vai usar aquele hífenzinho, tracinho, né? Aquele hífen, para separar o verbo do pronome, ok?
A letra B, o diretor cumprimentou ela. Fica até esteticamente estranho falando, né? É igual a da letra D, vi ele. Eu lembro que a gente já falou isso aí nas aulas passadas. São formas inadequadas, né? Elas não condizem com a regra da língua portuguesa. Então, precisamos tomar cuidado nessa escrita. Tá bom, gente? Então, aí, espero que você tenha copiado. Vamos, então, para as respostas? Então, vamos lá. Se você ainda não escreveu, para o vídeo agora e tenta você montar a correta frase, tá? Tenta você fazer sem ver as respostas agora, de imediato. E aí sim, você volta, aperta o play e aí você confere as respostas. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vou dar a resposta aqui. Espero que você tenha acertado aí, tá bom? Bom, ficou assim. O médico mandou-me entrar no consultório, tá? Letra B. O diretor cumprimentou-a, né? E não cumprimentou ela como estava lá. Então, o diretor cumprimentou-a com um aceno de cabeça. As coisas já estão resolvidas entre mim e ela, tá? Vi-o e não vi ele. Errado, né? Chega a ser feio. Então, é vi-o. Vi-o na praia no domingo passado. Muito bem. Espero que você tenha acertado, viu? É isso aí. Não é difícil. É só você substituir, né? E entender a posição do pronome oblíquo referindo-se a que pessoa, tá? Qualquer dúvida, gente, volta lá naquele quadro inicial, naquela tabela. Por isso que eu falei da importância de você montar uma tabela no seu caderno ou de você fazer um mapa mental, enfim. Porque à medida que você constrói, você grava, sabe? Você se familiariza, né? Você cria uma intimidade, você acaba já sabendo, conhecendo de tanto você ver, estudar, fazer, escrever, sabe? Então, faz que é importante, tá? E você só tem a ganhar. Vamos lá, número 4. Complete as orações abaixo com um pronome pessoal, né? Então, ele não diz pra gente, qual é o pronome pessoal? Você que vai encontrar o pronome mais adequado para essa atividade. Pode ser um pronome pessoal reto, pode ser um pronome pessoal oblíquo. Então, você tem que ficar atento na oração, nas regrinhas, né? E entender que pronome pessoal se refere à pessoa. Então, você precisa lembrar que não é só o reto, o oblíquo também, tá? Então, vamos ver aí quais são os pronomes que cabem, né? Dentro dessas lacunas aí, tá? Então, na letra A, nós temos adoro viajar. Você vai completar na linha, né? No caso, no seu caderno, com o pronome, tá? Você pode, se não quiser copiar agora tudo, você já vai colocando a resposta. 4, letra A. Ah, vou colocar esse pronome. Pá, entendeu? Na letra B. Para, pontinho, 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 tirar notas boas, preciso estudar bastante. Fato, né, gente? É isso aí. Na letra C. Pega aquele caderno para... então, olha aí. Na letra D. Eu saí com a minha tia. Na volta... pontinho, 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 encontramos o meu pai. Pontinho, 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 comprou um sorvete para... pontinho, pontinho, pontinho. Então, use agora o seu conhecimento, né? E coloque ali os pronomes pessoais adequados em cada linha que está em branco, tá? Vamos ver como é que as possíveis respostas. Você pode escolher uma dessas, por exemplo, eu... primeira pessoa do singular, né? Eu adoro viajar. Ou ele não vai caber não. Ele adora viajar. Se fosse adora, caberia, né, gente? Então, risca aí o ele, tá? Houve um erro ali de digitação. E nem o ela, né? Ela adora viajar, tá? Então, é bom até pra ver aí se você tá atento, viu? Muito bem. Então, o único pronome pessoal que cabe ali na linha é o eu. Primeira pessoa do singular. Eu adoro viajar, ok? Muito bem. Vamos para a letra B, então. Para, pontinho, pontinho, tirar notas boas. Quem tirar notas boas, gente? Quem pode conjugar esse verbo tirar com terminação AR e forma nominal infinitivo?
eu, né? Primeira pessoa, novamente. Então, para eu tirar notas boas, preciso estudar bastante, tá? Muito bem. Vamos seguindo então. Letra C. Pegue aquele caderno para mim. Olha aí o pronome oblíquo, né? Pegue aquele caderno para mim, o mim precedido de preposição, a preposição aí é o para, tá? Aí tem duas outras possibilidades ali, ó. Pega aquele caderno para ela, ou pega aquele caderno para ele. De repente alguém pedindo, né? Vai que você quer colocar o ele ou ela, é possível também, nesse caso aí, tá? Letra D. Eu saí com minha tia. Na volta, olha só as possibilidades. Nós, né, já que eu estou acompanhada da tia, nós encontramos meu pai. E aí diz assim, comprou. Quem comprou um sorvete? Só pode ter sido o pai. Então a gente utiliza ele, né? Ele comprou um sorvete para mim, tá? Muito bem. É isso aí, gente. Vamos seguindo então. Viu que legal? Então dá pra você fazer, responder, tirar suas dúvidas, né? Muito bom. Aqui, nessa parte aqui, tem um pequeno texto, né? Um fragmento do texto Como adaptar o pet a um novo bicho, tá? E aí o título, inimigos, uma pergunta, né? Será que eles são inimigos? Então imagina que você tem um cachorrinho e de repente você resolve agora ter um gatinho. E será que eles vão se dar bem? Como é que é isso? Como é que eu faço essa adaptação, né? Bom, gente, já tem visto aí muitos vídeos em Facebook, os animais se dando muito bem, né? Chega a ser vídeos engraçados. Vamos ver o que o texto, então, diz pra gente aqui. Quando um cão chega, a primeira reação do gato é se esconder. Por isso, é importante que ele tenha lugares para se isolar. Respeite o tempo dele e espere que a curiosidade o leve até o recém-chegado. Se você já tem um cachorro e decidiu criar um bichano, mantenha os dois separados no início. Isso faz com que o cão sinta o cheiro do gato e se acostume. Ao apresentá-los, leve brinquedos e petiscos. Apesar de serem bem diferentes, eles podem se dar muito bem. Viu que legal? É só você saber, né, administrar aí a situação dos bichinhos, né, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Na questão 1, nós temos aí a pronome pessoal oblíquo em qual passagem? Então, elas estão em vermelho, né? Então, você vai observar qual dessas três pode ser um pronome pessoal oblíquo. Letra A. A primeira reação do gato é se esconder. Letra B. Por isso é importante que ele tenha lugares. Letra C. Se você já tem um cachorro. Então, o que está de vermelhinho aí, ó, o C, o Q e o 1, né? Quais delas você tem como um pronome pessoal oblíquo? Qual que você vai marcar? Tchan, 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 tchan. Vamos lá? Muito bem, quem disse a letra A? Quem marcou um X aí na letra A, né? Esse C aí, antes do verbo, né? Se esconder, ele é um pronome pessoal oblíquo, tá? A primeira reação do gato é se esconder, tá? Muito bem. Vamos então para a questão 2. Questão 2, lógico, se referindo ao texto, tá, gente? Porque a gente já vinha fazendo outras questões antes, né? Então, vamos lá. Muito bem. Identifique a frase em que o termo o ou o, né, é um pronome pessoal oblíquo. Olha só, você tem 3 orações aí e nas 3 você tem a letrinha O, né? A gente sabe que o O, como artigo, quando ele for artigo definido, ele acompanha então o substantivo, né? Diferente aí do pronome, que não só acompanha, mas ele o substitui. Então, vamos verificar nessas 3 orações. Aqui realmente é um pronome pessoal oblíquo, tá?
Então vamos lá. Respeite o tempo dele. E aí você pode pensar assim, ó. O tempo. Tempo é substantivo, então esse o é um artigo definido. Então você já elimina ele, entendeu? Na segunda oração, espere que a curiosidade o leve até ele. Na letra C, isso faz com que o cão sinta pontinhos, pontinhos, porque continua, né? Então aí você também tem o que? Cão. Cão também é substantivo. Então se você tem o antes do cão, antes do substantivo cão, é porque ele é um artigo definido. Agora olha a B. Espere que a curiosidade o leve. Tem um verbo, né? Levar. Então, qual será a nossa resposta correta? Muito bem. Se você identificou aí comigo, a letra B. Porque nas outras o O ele é um artigo, tá? Então não esqueça, o O acompanhando o substantivo, ele será um artigo definido, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Isso aí. Na questão 3, ainda se referindo ao texto, né, dos pets, ao final do texto, o pronome pessoal oblíquo, los, refere-se ao cão e ao gato, aos brinquedos ou aos petiscos? Você acha que se refere a quem? O los. Ao final do texto, o pronome pessoal oblíquo los refere-se, então, pronome pessoal oblíquo los. Vamos ver onde ele está. Aqui, ó. Ao apresentá-los. Tá vendo aqui? Pronome pessoal oblíquo, tá? Ao apresentá-los, leve brinquedos e petiscos. Então, vamos lá. Esse los, então, ao apresentá-los, leve brinquedos e petiscos. Ao final do texto, o pronome pessoal oblíquo los refere-se. A setinha eu acho que ficou caída aí, porque é apresentar a quem, né? O cão e ao gato, não aos brinquedos, tá, gente? Então, considera a setinha no primeiro. De repente houve alguma... desconfigurou. Mas a setinha é quem? Quem vai ser apresentado a quem? O cão e o gato, né? Então a setinha é mais acima, tá legal? Então fica atento aí a essa correção, tá? Só você colocar a sua marcação na letra A, tá? Muito bem, então vamos seguindo. Até aí tá tudo tranquilo, né, gente? Beleza. Então vamos lá pro próximo texto. Também é um fragmento, né? Não é um texto, é um trecho de uma parte, tá? Histórias das Mil e Uma Noites. Olha que interessante. Ela no início ela é meio trágica, né? Mas não se assusta não. No final vai ter uma notícia boa. Vai ter um final bom. Então vamos lá. Reunião de contos populares do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Bom, As Mil e Uma Noites tem como pano de fundo a história de um rei chamado Shahryar, que ao descobrir que a sua esposa o traía, mandou matá-la. Dali em diante, ele deu um jeito de não ser mais enganado. A cada dia ele casava com uma nova mulher e no dia seguinte a matava. Quando chegou a vez de Sherazade, ela inventou um plano muito bom. Começou a contar uma história incrível, que o rei queria muito saber como terminava. Mas o dia raiou e a história ainda não tinha acabado. E com isso, o rei... Aí dá um espaço, porque a gente vai completar essa parte aí, né, com o pronome que está faltando. Então, com isso, o rei concedeu mais um dia de vida. Dessa maneira, ela conseguiu sobreviver durante 1001 noites. Por isso que o título, né, se chama Histórias das 1001 Noites. Até que o rei acabou se apaixonando por ela e nunca mais matou ninguém. Olha que bom, que legal, né? Então, o exercício, ele pergunta o seguinte. Na passagem, mandou matá-la. Repara, você tem o verbo, tracinho, que é o hífen, né? E o pronome oblíquo lá. O pronome pessoal oblíquo, ele retoma que palavra já mencionada no texto? Sua esposa, uma nova mulher ou Sherazade? Ele retoma, então, a palavra
Sua esposa, né? Porque ele mandava matar a esposa que estava com ele atual. Muito bem. Na questão 2, assinale a frase em que o a é um pronome pessoal oblíquo. Então, você tem As Mil e Uma Noites, tem como pano de fundo a história de um rei chamado Shahryar. Na B, casava com uma nova mulher e no dia seguinte a matava. E na C, começou a contar uma história incrível. Então, nessas três aí, o azinho, ele é um pronome pessoal oblíquo em qual delas? Muito bem, quem disse que é do meio, né? Esse azinho aí, ó, de a matava, né? No dia seguinte, a matava. Então, esse a se refere à pessoa que ele mandava matar, ok? Seguindo, então, muito bem. Estamos já terminando, tá? Só faltam esses dois exercícios. Vamos lá, questão 3. Identifique a frase em que o pronome pessoal oblíquo preenche corretamente a lacuna apontada no texto. Então, você tem: e com isso o rei lhe concedeu mais um dia de vida. E com isso o rei te concedeu mais um dia de vida. E com isso o rei a concedeu mais um dia de vida. Ele quer que você identifique a frase em que o pronome pessoal oblíquo preenche a lacuna. Lembra aquela linha que estava faltando lá? Qual seria, então, o pronome que encaixaria certinho? O lhe, né? E com isso o rei lhe concedeu mais um dia de vida, tá? Questão 4. No trecho: dessa maneira, ela conseguiu sobreviver durante 1000 e tantas noites, né? 1001 noites, só que tem reticências porque continua. O pronome pessoal ela é oblíquo? Explique. Então, olha só, ele está te fazendo uma pergunta. O pronome pessoal ela é oblíquo? Explique. Se mesmo que seja sim ou não, você deve explicar. Então, antes de ver a resposta, o que você faz? Tenta responder com o seu jeitinho, com todo o seu entendimento até aqui, e depois confere se o que você respondeu está certinho, está batendo com a resposta, tá? Então, vamos verificar? Vamos lá. Claro que não, né, gente? O pronome ela, nós sabemos que é um pronome pessoal do caso reto, ok? Bom, aí você pode responder, né? Os pronomes oblíquos funcionam como complementos e não como sujeito, tá? No fragmento acima, o pronome pessoal ela é reto porque desempenha a função de sujeito da oração. Viu a resposta corretinha? Os pronomes oblíquos funcionam como complementos. Nesse caso aí, então, a resposta é não, tá ok? Muito bem. Então, viu como é legal você fazer o exercício, você não só ficar ouvindo, né, gente? Mas é importante você fazer o exercício, é importante você praticar, é importante você escrever, passar tudo aí pro seu caderno. Tá legal? Então, não deixa de voltar às atividades. Se você tá vendo o vídeo direto, volta lá, né? Para o vídeo, faz a sua parte, escreve, tá bom? E é isso. E a gente se vê, então, numa próxima videoaula aí, tá legal? Beijinho, fica com Deus. Tchau, tchau.